Porque 3 mulheres... Não, 3... não sou não, Sara. Não, o Pedro só é o vereador mais votado da história aqui, né, Sara? Mas podia ter... vai que ele era advogado. Eu queria conversar com você, eu vou relembrar a nossa audiência, um pouco do que está acontecendo no cenário nacional ali com esse espólio, essa luta pelo espólio do Bolsonaro. Bolsonaro com uma casca de banana para entrar na papuda, né? Não acho que vai sair diferente. E a gente viu agora que em outubro o Carlos Bolsonaro, vereador do PL, ele anunciou: eu quero ser candidato, papai. O Pedro caiu de novo. Caiu de novo? Então eu vou... Ele está entrando de novo, cara, peraí. É porque, gente, vocês vão ver que está chovendo muito aqui em Belo Horizonte, tá um troço de doido. Ele voltou aqui, peraí. É porque eu acho que toda hora que alguém sai, a minha chamada perde o som, não sei por quê. E agora? Agora eu ouço perfeitamente. Tá, Pedro, eu Podemos continuar. Falando desse momento que o Carlos Bolsonaro, papai, eu quero ser senador por Santa Catarina em 2026. E aí ele vai trocar o domicílio, vai para Santa Catarina, né? Por quê? Porque no Rio a vaga da família já está para Flávio Bolsonaro. Ele chega em Santa Catarina, o PL já tem ali um desenho em andamento, Caroline de Tone, né? Todo mundo deve lembrar que aquele professor da UNB falando da Carolina que ela tinha um problema de cognição, né? E seria uma mistura aí do PL e o governador Jorginho Melo já estava articulando aí uma chapa da Caroline com o Esperidião Amin do PP, né? E o Jair Bolsonaro intervém e fala assim, peraí, tem que ser a mim e o Carlinhos. Claro, aí começa uma briga nas redes, você tem a Campanholo do lado, defendendo, né, publicamente a Caroline criticando uma importação, você tem a classe política e a classe empresarial não querendo nada de fora de Santa Catarina, né? E o Eduardo Bolsonaro entra na briga. Em paralelo, a madrasta Michele coloca ostensivamente seu apoio aí nas redes sociais com a Carolina de Tone, né? E é interessante porque o Carlos Bolsonaro, a família Bolsonaro, eles têm um problema, assim, que eles arruinam a própria estratégia. Eu não sei se você já percebeu isso. Eles não sabem o poder do silêncio. Nenhum. De ficar calado. Olha aqui o que o Carlos compartilha na rede. Tem muito método. Aniquilar o nome do Bolsonaro é a meta número 1 desde sempre. Infelizmente, jamais qualquer um pensaria que seria de forma tão cruel e tão dissimulada. Vereador, o Bolsonaro ele está realmente isolado? Você acha que Santa Catarina pode ser entendido como um laboratório dessa sucessão? Quem está mandando efetivamente hoje no espólio do bolsonarismo? Olha, Sara, eu queria pedir para os nossos companheiros que estão aí, pleno domingo à noite, vendo a gente, para que prestassem muita atenção e para que compartilhassem bastante, gente, porque o que nós estamos falando aqui é literalmente um dos maiores motivos de por que o Lula, e isso vocês podem anotar, ele provavelmente não só vai ganhar as eleições ano que vem, mas provavelmente será até no primeiro turno. A família Bolsonaro hoje, ela para além de um clã político, ela funciona como um clã quase como fanático religioso, em que eles não aceitam haverem outros líderes maiores que o próprio Bolsonaro. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje nós podemos separar a extrema-direita em basicamente 2 setores. A extrema-direita bolsonarista e agora a extrema-direita não bolsonarista, que basicamente quando qualquer navio tem os seus buracos embaixo e vai afundar, as primeiras ratazanas a saírem são as mais corajosas para poderem buscar algum outro movimento. Então, nesse novo lado da extrema-direita não bolsonarista, das ratazanas que já pularam esse barco chamado Jair Bolsonaro, nós temos o Tarcísio, que já vem publicamente se distanciando da figura do Jair Bolsonaro. Nós temos o Nicolas, que não só fala mal do Jair agora, mas fala mal também do Eduardo e da burrice dele. Nós temos Romeu Zema,
que é o nosso atual governador de Minas Gerais e é pré-candidato a presidente ano que vem. Nós temos o Cleitinho, né, que para quem não é mineiro não deve conhecer, mas deve saber que tem um senador que usa camisa de time de futebol e que fala um tanto de merda. E nós temos outras figuras, né, por todo o Brasil, como deputados e deputadas de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Ceará, até mesmo o governador do Mato Grosso, que são figuras que, neste momento atual, ou criticam a própria figura do Jair Bolsonaro ou criticam de forma muito ostensiva o próprio Eduardo Bolsonaro. E nós temos que entender que a extrema-direita e a própria direita, eles já perceberam que não vão ganhar as eleições ano que vem. O que eles estão tentando fazer, de uma forma ou de outra, é ver quem vai conseguir o espólio do que sobrou do bolsonarismo. Se é a família Bolsonaro, por meio do Eduardo, por meio do Flávio, da Michele ou de outro ali, ou se será esse outro grupo de extrema-direita não bolsonarista, que são as ratazanas que já pularam fora desse barco que eles mamaram tanto tempo, tipo Tarcísio, Nicolas, Cleitinho, Zema, etc. Então, quando a direita ela vai para as redes sociais para poder se matar dessa forma, um xingando o outro, um brigando com o outro, qual que é o nosso papel como um grande apoiador dessa festa toda? Divulgar. Divulgar. Porque se o Eduardo está brigando com o Nicolas, se o Nicolas tá brigando com o Flávio, que está brigando com o cara do Mato Grosso, qual que é o nosso papel? É mandar fazer uma pipoquinha, abrir uma champanhe, uma cervejinha e ficar vendo a merda. E, acima de tudo, compartilhar. Porque quanto mais a gente compartilha que a extrema-direita tá brigada, tá rachada, mais nós fortalecemos o nosso discurso que não existe outra opção viável para a sustentabilidade do Brasil e do nosso futuro, senão o presidente Lula. E, para além disso, que é algo que é um tanto quanto matemático, sabe, Sara? Quando prenderam nosso presidente Lula antes das eleições de 2018, nós tivemos, e todos nós conhecemos vários companheiros que não foram às urnas, infelizmente, para poder votar no Haddad, porque não era Lula. De fato, as eleições ali foram basicamente um golpe, porque impediram um presidente de disputar porque estava em primeiro lugar e ia ganhar. Mas nós tivemos, infelizmente, vários companheiros, uma grande porcentagem, que não foram votar no Haddad, por não ser o Lula. E o que eu prevejo para essas eleições do ano que vem, e é por isso, gente, que eu peço muita ajuda para os companheiros compartilharem como que a extrema-direita está acabada e totalmente brigada, é porque existe uma parcela da extrema-direita que não vai votar no ano que vem por não ser candidato Jair Bolsonaro. Existe uma parcela dessa extrema-direita que não vai sair para votar por acreditar que, assim como o próprio Eduardo falou, que eleições sem Jair é golpe, ou que não teremos eleições sem Jair Bolsonaro, que é uma puta baboseira, porque o Bolsonaro vai ser preso, literalmente, semana que vem. O Eduardo mesmo nem vai conseguir ser candidato porque está foragido. E os outros filhos ali estão entupidos de investigações, acusações que vão desde rachadinha a lavagem de dinheiro. Então, é nosso dever, nesse momento, divulgar e amplificar esse discurso de como que a extrema-direita, para além de estar tão rachada, eles são pouco honestos e vagabundos. O Nicolas mesmo mamou durante quantos anos nas bolas do Bolsonaro, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, que é a cidade do Nicolas, a gente fala que se chuta as bolas do Bolsonaro, o Nicolas é o primeiro a tomar um chute no queixo. É algo assim impressionante como que eles mamaram tanto tempo em Jair Bolsonaro e agora, nesse momento de fragilidade dele, nesse momento de prisão iminente ali do Jair, eles abandonam esse barco. Então, é muito importante a gente mostrar isso para a população brasileira, como que a extrema-direita é tão pouco confiável, são tão pouco honestos que abandonaram a ver navios, a morte, o seu próprio líder.